Nós vamos conversar agora com o advogado Danilo Pardi, especialista em crime digital. Seja muito bem-vindo, doutor. Estela, boa tarde. Obrigado pelo convite novamente. Bom, eu estava justamente falando sobre isso, né, que é crime vazar foto íntima de uma pessoa sem a sua permissão. Por mais que existam ali projetos de lei que criminalizem a conduta específica de divulgar fotos íntimas alheias sem permissão, já existem crimes também nos quais essa situação se encaixa, né? Perfeito, temos sim. Nós temos uma mudança no Código Penal e nós incluímos o dispositivo do artigo 218-C, que é exatamente o compartilhamento e o envio de fotos íntimas, fotos com conteúdo pornográfico, sem o consentimento de ambas as partes que estão ali naquela fotografia ou naquele vídeo. E no caso, o vazamento de fotos de uma pessoa, né? Ali a pessoa acessa, consegue roubar esses dados, é um outro crime na realidade, né? Quando a pessoa ela acessa, nós temos a legislação da Carolina Dickmann. Foi uma lei que aconteceu logo após essa atriz enviar um equipamento eletrônico para o concerto, e esse equipamento ele foi violado por parte do técnico, e o técnico começou a chantagear a atriz, informando que divulgaria esse conteúdo caso ela não pagasse uma quantia em dinheiro. É, e nós tivemos uma legislação específica que trata sobre isso com o nome da atriz. Quando se há violação de um dispositivo, a invasão dele, a coleta desse conteúdo, nós conseguimos enquadrar essa situação na lei da Carolina Dickmann. Agora, no caso também que a gente divulgou aqui essa reportagem, essa policial teve, então, essas fotos ainda vazadas para todo mundo da corporação ali. Então, ela está enquadrada num outro crime que é o de difamação, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos o crime de difamação nesse tipo de situação. É que o artigo 218-C do Código Penal, que trata especificamente do compartilhamento de conteúdo íntimo, também se enquadraria nessa situação. E ele é um crime mais grave do que o crime de difamação. A pena é muito maior. E quando há esse compartilhamento, não necessariamente o compartilhamento precisa acontecer por uma das partes que está naquele vídeo ou naquela foto. Qualquer terceiro que compartilhe esse conteúdo, ele responde também pelo artigo 218-C. Quando o companheiro da vítima ele faz a divulgação desse conteúdo, ele responde por esse artigo, mas com dos critérios de aumento de pena. Quando há um relacionamento íntimo entre as partes e uma dessas partes divulga esse conteúdo, ele responde por esse artigo, mas com um aumento de 1/3 a 2/3 dessa pena. Em casos como esse, a vítima deve então fazer um boletim de ocorrência, né, e dizer que gostaria de representar contra o agressor. Isto já vincula ali uma ação criminal instaurada? Como que funciona isso? Sim, a vítima ela deve sim comparecer na delegacia, ela deve informar todos os fatos e solicitar a apuração para identificar, e existem mecanismos técnicos para identificar da onde partiu esse conteúdo. Toda imagem, todo vídeo, ele tem um conteúdo chamado hash, e a gente consegue identificar de qual equipamento foi gravado o conteúdo, por onde ele saiu, e às vezes a gente consegue identificar até o número de IP do envio da primeira fotografia, da onde ela foi enviada. Com base nisso, a polícia ela tem equipamento técnico para essa investigação, vai se identificar quem é o autor com relação a esse conteúdo. Com isso, a vítima ela pode sim fazer uma representação criminal ou buscar aí uma reparação no âmbito civil também, uma reparação por todo o dano moral que ela venha a sofrer. Ainda que a pessoa, né, ela não tenha invadido o seu dispositivo informático para obter as fotos e os vídeos, caso ela divulgue, então ela está cometendo também os crimes de injúria e difamação, não é mesmo? Sem dúvida, injúria e difamação, aí vai depender do tipo de conteúdo que for compartilhado, mas é importante a gente deixar para a sua audiência aqui a informação que qualquer conteúdo que você receba pelo WhatsApp, e aí a gente está falando agora de fotos íntimas, de vídeos com conotação sexual, onde você imagine que são duas pessoas ali e que
elas não autorizaram, ou pelo menos uma delas não autorizou esse compartilhamento. Quando você que está assistindo envia uma mensagem dessas no WhatsApp, naquele grupo de amigos, você também está cometendo o crime do artigo 218-C. Então é muito importante que esse conteúdo não seja compartilhado. Como na matéria que a gente viu, a vítima falou que ela sofre agressão além da violação por parte do companheiro, do colega de trabalho que divulgou esse conteúdo, da sociedade. Então, quando há esse compartilhamento, essa viralização do conteúdo, a vítima vem a sofrer mais uma vez. Agora, só para a gente esclarecer também, a gente está em ano eleitoral, né? E as pessoas gostam ali de fazer uma fake news. A gente sabe disso. E divulgar essa fake news. Então, fala para a gente quais são os crimes previstos também, no caso de fazer uma notícia falsa, divulgar numa rede social. Quais são os crimes que estão previstos para uma pessoa que faz esse tipo de notícia e depois pode ser ali comprovado que realmente essa pessoa fez aquela notícia e divulgou essa notícia? Perfeito. Com relação à legislação eleitoral, nós temos hoje instrumentos específicos que tratam desse tema quando envolvem políticos que vão concorrer à eleição. Quando a gente cria uma notícia e ela é viralizada, ela é compartilhada e essa notícia fica provada ser falsa, o autor de quem criou e também quem compartilhou vai responder por calúnia. Tá? Esse é um crime previsto no Código Penal e a legislação eleitoral ela também trata especificamente desse tipo de situação durante as eleições. Nós vamos ter, com base aí no Tribunal Superior Eleitoral, uma força-tarefa nessas eleições, nos compartilhamentos de conteúdo nas redes sociais, por conta da criação de fake news e que isso já ficou comprovado pode interferir diretamente nas eleições aqui no Brasil. Agora, falando de uma situação pessoal de alguém também, que é divulgada ali numa rede social, uma notícia falsa, né, em relação àquela pessoa, que alguém resolve colocar numa rede social também. Qual que é o crime previsto fora aí dos crimes eleitorais? Uma pessoa comum. Perfeito. Se a notícia for falsa, quando a gente tem uma exposição de um terceiro, seja na rede social, seja em alguma outra página, em algum site, a notícia sendo falsa, a gente tem e a notícia fizer vinculação a algum tipo de crime, essa pessoa vai responder por calúnia. Se não for um crime ali, ela vai responder por difamação. Mas independente dos casos, hoje, os profissionais que atuam na área do direito digital, eles possuem expertise suficiente para essa vítima buscar esse especialista e ele entrar com uma medida judicial para que esse conteúdo seja removido e evite maiores danos a essa vítima que sofreu com relação a essa vinculação dessa notícia falsa ou essa difamação nos meios sociais da internet. E hoje em dia a gente sabe que, como existem as pessoas que divulgam, existem também especialistas, né, que podem chegar justamente nessa pessoa que coloca ali nas redes sociais achando que sempre existe um crime perfeito. A gente sabe que existem especialistas que trabalham diretamente com isso e conseguem muito bem identificar ali com muita exatidão quem é essa pessoa por trás dessa notícia falsa, não é mesmo, doutor? Perfeito, conseguimos sim. Hoje, a gente tem esses instrumentos, todas as conexões, seja numa aplicação de internet, e a aplicação seria um site, uma rede social, a gente tem ali o número de IP da conexão daquela pessoa. Com esse número de IP, a gente consegue solicitar para o provedor de conexão, que seria a Vivo, a Claro, qualquer outra operadora, quem é o dono desse número de IP. Com essas informações, a gente consegue identificar quem é o autor da notícia falsa e a gente consegue responsabilizar esse autor no âmbito civil e também no criminal. E normalmente qual que é a pena para um crime como esse? O que acontece? Depende muito do que acontece com relação à notícia que foi divulgada. Se a gente está falando de difamação, de calúnia, a gente tem uma pena que é convertida em prestação de serviço comunitário ou uma pena de multa para ser paga para essa vítima. No âmbito civil, dependendo da extensão desse dano, e ele pode ser muito grande com relação à exposição, a vítima pode perder o emprego dela, a gente tem situações bem mais graves, a reparação financeira ela pode ser em um tom bem elevado.
Sem dúvida. Agora, só voltando naquela questão que a gente estava falando sobre as fotos, né? Também é possível ali fazer uma ação civil de obrigação de não fazer ali mais danos morais contra aquela pessoa que divulgou a foto. É uma ação na qual a parte ali pede para o juiz que a outra parte seja obrigada a não publicar mais aquela foto, aquele vídeo, e bem como que o criminoso pague um valor a título de danos morais, né? Perfeito. É uma obrigação de não fazer. A gente tem a reparação financeira, além desse criminoso, desse agressor, não compartilhar esse conteúdo, e também conseguimos solicitar uma pena de multa para cada vez que ele compartilhar novamente esse conteúdo. E aí o juiz ele vai decidir qual que é o valor dessa multa, se de 1.000, 5, 10 mil reais, por cada compartilhamento posterior à decisão judicial. Hoje você tem muitas ações aí relacionadas a esse vazamento de fotos e também fake news? Infelizmente, nós temos um número muito grande de situações envolvendo esse vazamento de fotos, esse compartilhamento ilegal. Nós temos o crime aqui conhecido como pornografia de vingança, que na maioria dos casos, infelizmente, é o companheiro ou a companheira que divulga esse conteúdo após o fim do relacionamento. Tá certo, então, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Perfeito. Muito obrigado, Estela. Estou à disposição.